Boa tarde, amigos e amigas. Esta é a terceira mesa temática de um seminário online, um seminário pluripartidário formado por 19 mesas temáticas. Faz parte esse seminário de um ciclo de debates que nós denominamos de Diálogos, Vida e Democracia, pela importância que tem hoje o diálogo e a luta pela vida e a luta pela democracia. Esse seminário é promovido por 8 fundações. A João Mangabeira, do PSB, a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pascalini, do PDT, Astrogildo Pereira, do Cidadania, Cláudio Campos, Ordem Social do PROS, Lauro Campos e Marielle Franco, do PSOL, e Maurício Grabois, do PCdoB, do qual eu represento, sou presidente dessa fundação, e Perseu Abramo, do PT. O tema desta mesa, o Brasil na crise mundial, ou mais precisamente nós podemos dizer para os nossos palestrantes, o lugar do Brasil diante do impacto da pandemia do Covid-19 no curso do sistema internacional. Para debater o tema, nós convidamos nomes de larga experiência e grande conhecimento nessa matéria. Celso Amorim é o mais longevo ministro de Relações Exteriores da história do Brasil, além de ter sido ministro da Defesa, embaixador, etc. Rubens Recupero foi ministro do Meio Ambiente e da Amazônia, ministro da Fazenda, secretário-geral da UNCTAD, e embaixador em Washington, Genebra e Roma. Luiz Fernandes ainda não conseguiu acessar, vamos ver se ele chega no decorrer do nosso debate, é professor de Relações Internacionais da PUC Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-secretário executivo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ex-presidente da Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP. Para começar, eu introduzo 2 questões ao debate. Evidentemente que os nossos palestrantes ficam à vontade para abordar o tema como eles pretendem. Qual é a primeira questão que eu levanto para o nosso debate? A pandemia do Covid-19 impacta as tendências atuais do sistema internacional. Essa pandemia provoca uma crise sanitária de vulto, amplificando múltiplas crises, intensifica as tensões, a instabilidade e a imprevisibilidade no mundo. O crescimento da economia mundial, que já vinha declinando, agora passa da semi-estagnação a uma aguda recessão repentina, conforme instituições financeiras mundiais. Essa situação de pandemia pode também aprofundar a transição no sistema internacional, marca desse início de século, com a emergência de novos polos de poder no mundo, no sentido de um mundo multipolar, com destaque à ascensão crescente da China e declínio relativo dos Estados Unidos. É uma constante hoje de vários observadores e analistas internacionais que é bem possível que a recuperação econômica da China seja mais rápida, permitindo que ocupe mais cedo o posto de maior economia do mundo. Então, o que se pergunta nessa primeira questão? O eixo econômico e tecnológico do mundo se deslocaria definitivamente para o Oriente? O século atual seria o século da China? Então, essa seria uma primeira questão. A segunda questão: qual o lugar do Brasil nesse mundo conflituoso e em transição? A sua inserção no sistema internacional, tanto mais se persistir a atual política externa do governo Bolsonaro. Eu já posso dizer, aliás, para os 2 palestrantes aqui presentes, que já há uma resposta sobre essa questão no artigo recente do dia 8, intitulado
a reconstrução da política externa brasileira, no qual exatamente Celso Amorim e Rubens Recupero são signatários desse documento, que eu considero um documento atual e muito importante. Inclusive, é signatário também desse documento Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República e ex-ministros de Relações Exteriores. Eu queria situar nesse documento, muito rapidamente, que eles afirmam: manifestamos nossa preocupação com a sistemática violação pela atual política externa dos princípios orientadores das relações internacionais do Brasil, definidos no artigo 4º da Constituição de 88. E, com base nesses 10 princípios da Constituição, eu acho isso importante, por exemplo, desses 10 princípios: autodeterminação dos povos, não intervenção, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, além de outros, para não me estender. Disso, ou seja, diante desses princípios, se faz um ilustrativo cotejamento demonstrando que a diplomacia atual contraria esses princípios na letra e no espírito. E enfatizam: não se pode conciliar a independência nacional com a subordinação a um governo estrangeiro, cujo confessado programa político é a programação de seu interesse acima de qualquer outra consideração. Então, aqui surge a segunda questão e a pergunta que nós fazemos. Então, como deve ser o resgate da política exterior do Brasil? Então, são essas questões. Cada expositor tem 14 minutos e eu exatamente vou avisar quando completar os 10 e os 4 para a conclusão. Eu passo a palavra inicialmente ao nosso querido Celso Amorim, para que ele possa fazer a primeira intervenção. Celso, por favor. Obrigado, Renato. Um prazer estar com você, com o Rubens também, companheiro, aliás, de longa data no Ministério das Relações Exteriores, no governo Itamar Franco, em muitas outras ocasiões pudemos cooperar, sem prejuízo de nuances nas nossas posições, mas não era mais do que nuances. Eu acho que ambos temos sempre defendido uma política não só baseada na Constituição brasileira, mas baseada também em ideias muito concretas de justiça social, tanto no plano interno como no plano internacional. É uma honra estar aqui compartilhando com ele e é uma honra ter participado do grupo do qual resultou o artigo que você mencionou. E eu apenas diria, sem querer me alongar sobre isso, que o artigo eu acho que é verdadeiramente histórico. Eu acho que é um fato sem precedentes, que 8 personalidades que cobrem a rigor todos os governos da nova República, porque, embora os ministros do governo Sarney já estejam mortos, os ministros das Relações Exteriores, o Rubens Recupero era o assessor internacional. Então, de alguma maneira, também, ele foi lá claro que cada época é uma época, mas ele foi lá um pouco o Marco Aurélio Garcia, do governo Sarney, e é muito importante a presença dele, com grande influência em vários temas que nós conhecemos. Então, eu acho que isso é muito importante frisar, que toda a nova República está representada, todos os chanceleres vivos, à exceção daqueles que são diplomatas em serviço ativo, que não foram, obviamente, nem convidados. Então, isso dá uma importância, aliás, ilustrada no fato, Renato, de que os 4 principais jornais brasileiros publicaram o artigo. Isso é uma coisa incomum, né? Todos nós sabemos, quando vamos publicar alguma coisa, ou falar, dizem, mas eu posso ter exclusividade. Nesse caso, eu acho que eles sabiam que tinham na mão algo histórico e não queriam deixar de ter isso presente. Não sabíamos ainda que rumos toda a nossa vida política vai tomar, mas certamente eu acho que, em matéria de política externa, esse documento será lembrado. Muito significativo também que o presidente Fernando Henrique tem assinado, na realidade, na qualidade de ex-ministro das Relações Exteriores, também no governo Itamar Franco. Bom, desculpe essa introdução assim, mas acho que como nem todo mundo leu, ou nem todo mundo percebeu todas as implicações, achei importante falar. Eu acho que eu vou tentar ser rápido, porque, na realidade, são 2 temas que exigiriam cada um deles, provavelmente, mais do que 14 minutos.
com relação ao sistema internacional, só rapidamente, eu tendo a concordar, é muito difícil você fazer uma previsão precisa, né? Essas coisas são muito complexas, certamente isso que você já apontou é o que vai ocorrer, teremos uma recessão, possivelmente uma depressão em alguns países, certamente. Agora, isso vai ter um grande impacto no sistema internacional. Difícil ainda dizer exatamente como, né? Eu acho que haverá tendências de natureza também, digamos, de isolamento, né? E no mau sentido da palavra, porque isolamento hoje em dia é uma palavra positiva, né? Para salvar a vida, justamente a vida que é missão de todos nós ajudarmos a salvar. Mas haverá essas tendências, mas haverá também, eu acho, uma crescente consciência de grande parte dos povos e dos governos da importância da solidariedade, né, e de agir em conjunto. Né? Não se avançará rapidamente na questão de vacinas e tratamento para uma eventual nova pandemia, ou mesmo para essa que ainda não está resolvida, nós não sabemos, se não houver uma ampla cooperação internacional. Não é à toa que líderes como a Merkel e o Macron e o presidente da África do Sul participaram de uma reunião convocada pelo secretário-geral da ONU e pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, na qual o Brasil não participou. Isso já fala muito sobre o lugar do Brasil no mundo, porque o Brasil sempre exerceu uma forte liderança, não só em diplomacia em geral, não só em questões de desenvolvimento. Não é à toa que o Rubens, é claro que os méritos pessoais dele, mas foi chamado para ser o secretário-geral da Organização das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, e tivemos outros cargos muito importantes no mundo, mas especificamente na área da saúde. Eu mesmo me vi envolvido como embaixador, ainda no governo Fernando Henrique, na negociação daquilo que eu reputo uma das mais importantes conquistas em termos sociais. É muito complicado explicar isso em poucas palavras, mas algo que ficou conhecido como a Declaração de Doha sobre propriedade intelectual e saúde, justamente para dar flexibilidade aos países em desenvolvimento a se valerem de mecanismos como licença compulsória para terem medicamentos baratos. Naquela época, o ministro era o José Serra, que, aliás, assinou o nosso documento também como ministro das Relações Exteriores. E eu tive todo o apoio dele, ou, se você quiser considerar, vice-versa, ele teve o meu apoio para conseguirmos essa façanha. E eu não diminuo, o Brasil, de fato, teve uma grande liderança, inspirava a liderança, e assim, era uma liderança aceita. Eu não vou entrar nos detalhes disso, porque tomaria muito tempo. Mas essa participação ativa em questões de saúde, que já vinha de antes, se prolongou muito no governo do presidente Lula. Nós criamos, inclusive, uma organização chamada Unitaid, que era para facilitar o acesso a medicamentos, algo que é importante nesse momento. Aliás, eu acho que a Unitaid está participando dessa conferência. E, enfim, tivemos várias outras iniciativas, seria muito longo falar, mas o Brasil sempre teve uma liderança. E agora, apenas pelo espírito, sei lá, se pode chamar espírito, de total submissão ao Washington e aos Estados Unidos, e especificamente ao governo Trump, o Brasil deixou de copatrocinar uma resolução que o México apresentou, que foi copatrocinada por 179 países. Poucos países não copatrocinaram, poucos países expressivos, cada um por uma razão. No caso do Brasil, eu tenho boas razões para crer, e essas reportagens de jornalistas dizem isso, o Brasil não copatrocinou porque os Estados Unidos simplesmente pediram para o Brasil não copatrocinar, porque o governo Trump elegeu a OMS como como um bode expiatório, juntamente com a China, pela má administração que esse governo está fazendo da crise do coronavírus lá mesmo, nos Estados Unidos. Então, é uma coisa gritante, é uma coisa que as pessoas... Eu vi aí passar um tweet de uma canadense, acho até que ela é afrodescendente, ou talvez descendente de haitianos, indiretamente afrodescendente, em que ela diz assim: puxa vida, o Brasil sempre foi uma fonte de inspiração para nós, uma fonte de inspiração para a África, uma fonte de inspiração para os países pobres, e agora ele nem sequer copatrocina uma resolução tão importante. Isso é uma ilustração, e eu estou até juntando os dois assuntos, que, de certa maneira, isso demonstra, digamos assim, como essa situação de pária internacional a que o Brasil chegou, sobretudo em função de uma política de submissão absoluta ao governo Trump, que não é nem aos Estados Unidos. Tem razões fortes para crer que não seja a mesma coisa se houver mudanças lá. Mas, enfim,
Isso demonstra como essa posição de pária já se reflete em situações muitas. Poderíamos citar inúmeras, algumas estão mencionadas direto ou indiretamente nesse artigo que você mencionou no início. O Rubens Recupero teve um grande papel de coordenação nisso, delegado por todos nós, aceito por todos nós. Então, isso é o Brasil. Agora, para falar da ordem internacional, e para ser talvez relativamente curto, eu queria dizer o seguinte: eu acho que seria, digamos, pretensioso eu vir com alguma teoria minha, mas eu vou tentar aqui citar o famoso cientista político norte-americano, que era, aliás, um alto funcionário, foi alto funcionário no Ministério da Defesa dele, e do Departamento de Defesa, né, como eles chamam lá, e também do Departamento de Estado, Joseph Nye, que é inventor desse conceito do poder brando. E ele mesmo diz, não é que ele e outros, não é que o coronavírus tenha mudado totalmente o que ia acontecer. Talvez até mude em alguns aspectos, mas eu acho que ele é um acelerador muito grande de certas tendências. Então, algo que já era previsto, que é a ultrapassagem dos Estados Unidos pela China, economicamente, ela vai se somar a isso uma ultrapassagem também em matéria de poder brando, em matéria de capacidade de atrair outros países para as suas posições, para as suas ideias e as suas propostas. A China, aliás, historicamente, ou até recentemente, digamos, talvez até uns 10 anos atrás, ela era um país com grande força econômica já, mas muito discreto na atuação da política internacional, salvo quando interesses muito imediatos, lá como Taiwan, a questão do Tibete, estavam envolvidas. Hoje em dia, já a questão também do Mar da China. No mais, ela era muito discreta. Eu dou um exemplo, que o Rubens Recupero conhece bem, na Organização Mundial do Comércio, graças à ação do Brasil, de Índia, entre outros, houve uma mudança substancial nos padrões de negociação. Porque no sistema anterior, o Rubens viveu e eu também vivi, o núcleo central das negociações era algo que chamava-se o Quad. O Quad eram 4 países, União Europeia, Estados Unidos, Canadá e Japão. E na rodada de Doha, que é a mais recente, esse núcleo passou a ser um G4, mas era diferente. O G4 era Estados Unidos, União Europeia, Brasil e Índia. Eu estou dizendo isso porque a China, mesmo muito importante já, mas ela ficava um pouco, digamos assim, por trás, né? Mas não agia tão presentemente. Eu acho que isso mudou agora. A China está com uma diplomacia muito mais presente. Ela já vinha demonstrando isso nesses grandes projetos, na infraestrutura, em outras questões. Agora, com relação ao coronavírus e a pandemia, ela já revelou também uma disposição muito grande em dar assistência técnica a países como a Itália, né, que receberam lá ajuda. Celso, e, enfim, por favor, 4 minutos. Tá bom. Eu vou então eu antevejo uma ordem mundial que vai ser modificada. Não sabemos ainda como, porque eu acho que a história ela não tem respostas pré-determinadas para nada. Ela cria, digamos, hipóteses, possibilidades. Quais as possibilidades que vão predominar é muito difícil dizer. Haverá, ao lado de um impulso, digamos, muito de fechamento, impulso de dizer, olha, cada um por si, porque como nós vimos agora, que é basicamente um impulso trumpista levado ao extremo, no caso do Trump levado ao extremo, e haverá também uma consciência da solidariedade. Como é que isso vai se organizar? Não sei. O que eu posso dizer é que a China terá um grande papel. Só para encerrar essa parte, eu queria dizer que, do ponto de vista estratégico, também simplificando muito, eu vejo uma espécie de tripé na área estratégico-militar, digamos, estratégico de defesa, que envolve China, Rússia e Estados Unidos. A Rússia não é uma potência econômica equivalente à China, obviamente, mas é uma grande potência militar e tem uma política externa muito assertiva. Não vou entrar no mérito, mas ela é muito assertiva. Então, essas duas, mais Estados Unidos, continuará, obviamente, a ser uma grande potência, apesar do declínio relativo, não só em termos econômicos, mas em termos de poder brando, que eu havia mencionado. Então, nós temos esse tripé. Aí, como é que vamos citar os outros? União Europeia, América Latina, África, não sei. Eu sei que, nesse contexto, só para resumir novamente e voltar ao papel do Brasil, uma vez superados os absurdos da atual política externa, né, que é uma política, como nós dissemos antes, uma diplomacia da vergonha, mas superada essa diplomacia da vergonha, o Brasil, para entrar nesse circuito e ter influência, terá que trabalhar muito também pela integração sul-americana e latino-americana. Se o Brasil tivesse uma posição
melhor, hoje nós estaríamos numa situação única, em que os 3 maiores países da América Latina teriam posições progressistas, porque é o caso da Argentina e do México. O Brasil é que ficou fora da curva, contrariando até o que havia acontecido antes. Então, eu vejo isso. Eu, claro, vejo todos os problemas, vejo as dificuldades, acho que haverá muito que mudar dentro de cada país para chegarmos a uma situação. E não sabemos também se haverá convulsões sociais, se as convulsões sociais levarão a mudanças reformistas ou se levarão a uma maior repressão. Isso é muito difícil saber, isso não está decidido a priori. Mas, enfim, eu guardo um certo otimismo, procurando ver a xícara meio cheia, mais do que meio vazia, de que essas tendências para solidariedade, para cooperação internacional, ainda que calçadas também numa certa prudência em matéria de bens essenciais, que isso possa levar a um mundo mais equilibrado, mais multipolar, até quando você disse no início, fala-se muito hoje em dia numa nova Guerra Fria. Eu acho que há maneiras de equilibrar isso com a União Europeia, que, a meu ver, continuará a ter peso. Eu só vou terminar, então, com uma frasezinha que o Marco Aurélio gostava muito de citar, que era do Mark Twain, né? Porque todo mundo está falando muito, não, a União Europeia não tem futuro e tal. Mark Twain tem uma frase muito conhecida e famosa, diz assim: os boatos sobre a minha morte são altamente exagerados. Eu acho que os boatos sobre a morte da União Europeia são também exagerados. Eu acho que há um momento muito difícil que está sendo vivido, mas eu acho que o instinto de sobrevivência levará também a uma maior cooperação. Celso. E o Brasil, só para terminar, para se inserir nisso, tem que ter alianças como a América Latina, como o BRICS, como a África, com países árabes, etc. Celso, muito obrigado. Uma bela intervenção. Ajuda muito a compreensão nossa sobre essa realidade geopolítica, Brasil, etc. Eu passo agora a palavra para Rubens Recupero. Com a palavra, o nosso convidado, Rubens. Muito obrigado. Eu quero saudar todos. Vejo que o professor Luiz Fernandes também já ingressou, né, no nosso grupo. Eu também me sinto muito honrado de estar aqui junto com o Celso Amorim. Nós temos participado de várias iniciativas e me alegro particularmente que esse debate seja patrocinado por um número tão grande de fundações de estudos de partido, porque isso talvez nos agregue algo de novo. Nessas últimas semanas, eu tenho participado de vários eventos desse tipo, mas sentia sempre a carência de uma ponte entre os eventos e as instituições que podem fazer as coisas acontecer. No nosso caso, os partidos políticos e o Congresso. Eu, por exemplo, não tenho muito contato com esses partidos. E aproveito até para começar por esse lado. Eu concordo com tudo que o Celso disse, não vou repetir, e em vez de começar pela análise da situação mundial, eu gostaria justamente de usar esse gancho. Né? O que é que nós podemos fazer? Né? Nós vemos que, na situação atual, o Brasil, infelizmente, não está em condições de aproveitar essas oportunidades de ação. Ao contrário, ele está até agravando o seu isolamento, ele se auto-exclui do diálogo internacional ao adotar essas posições extremistas, né, e caudatárias do poder norte-americano. Agora, enquanto esse governo estiver por aí, é difícil imaginar que isso possa mudar. Né? É claro que aí depende de condições que nós não sabemos como vão se processar no futuro mais próximo. No entanto, existe uma possibilidade de ação, de resistência ao que há de pior na política externa brasileira. O Celso evocou muito bem, e você, Renato, antes, esse documento que nós procuramos construir há poucos dias atrás, sobre a reconstrução da política externa. E, como disse o Celso, um dos aspectos mais importantes desse documento é que ele encarna, pelos seus signatários, a totalidade da tradição diplomática brasileira. Veja bem, além desse documento, só se nós fôssemos a uma sessão espírita e invocássemos
o espírito do Santiago Dantas ou do Azeredo da Silveira. Todos os que estão vivos estão aí, menos aqueles 3 que nós sabemos que provavelmente estão conosco de espírito, mas nós não quisemos nem submetê-los a esse constrangimento, porque eles são funcionários na ativa. Ora, isso é um fenômeno sem precedentes. Nós nunca tivemos todos os responsáveis pela política externa brasileira adotando uma orientação única, e eu até iria um pouquinho mais longe. O Celso falou do Sarney, com o qual eu, de fato, trabalhei como assessor, mas eu comecei como assessor do Tancredo Neves. E o doutor Tancredo, foi graças a ele que eu fiquei com o Sarney. Eu nem conhecia o Sarney, né? Eu conhecia o Tancredo desde o governo parlamentarista. Quando o doutor Tancredo era aspirante a candidato ao presidente, ainda no período das diretas já, no final de 1984, ele tem um discurso que o Celso conhece, e outros também, em que ele diz: o único ponto de consenso que une todas as correntes da oposição ao governo militar, né, da época, é a política externa conduzida pelo Itamaraty, que era a política externa que vinha já do Geisel com o Azeredo da Silveira e que, em grande parte, era uma inspirada na política externa independente. Não era a mesma coisa, mas era muito próxima, né, da política externa independente. Jânio Quadros, João Goulart, Santiago Dantas, João Araújo Castro. Então, esse consenso a que se referiu o Tancredo é o que se exprime nesse documento. Era o consenso de todas as forças políticas da época que eram opositoras ao governo militar, e era um consenso de apoio à política externa do governo militar, porque, na época, a política externa do general Figueiredo era conduzida pelo embaixador saudoso, ministro Ramiro Saraiva Guerreiro, que era participante dessa tradição. Então, como vocês veem, é alguma coisa de peso, é praticamente um consenso nacional naquela época. A gente sabe, é claro, que nem sempre se pode manter esse consenso, há questões em que há divisões, mas não há dúvida que nos princípios básicos, que são aqueles 10 princípios do artigo 4º da Constituição, mais o parágrafo único, que é a integração dos povos da América Latina, nesses 11 princípios, nós todos estamos irmanados, não há nenhuma diferença entre nós. Agora, o importante desse documento, ao convidar a atenção para o fato de que a Constituição brasileira é muito diferente da maioria das constituições, que é uma das únicas que eu conheço que explicita na Constituição quais são os princípios orientadores da política externa. De certa forma, a Constituição de 1988 pautou a política externa, não em detalhe, mas nas grandes linhas. Portanto, quando nós temos uma política externa como a atual, que viola, contraria os princípios da Constituição, a questão que se coloca é a seguinte: quem é que deve exercer a função de controlador da constitucionalidade da política externa? É, evidentemente, de um lado, o Supremo Tribunal Federal, de outro, o Congresso, que tem um papel importante na Constituição em relação à política externa. Então, em termos práticos, eu queria deixar a vocês que fazem parte da militância partidária e que têm possibilidade de influenciar o Congresso, que é preciso que o Congresso saia um pouco da sua inércia em relação à política externa. Eu compreendo que, no momento atual, há muitas outras prioridades, mas chama atenção certas coisas que deixam a gente perplexo. Por exemplo, como explicar que o deputado Eduardo Bolsonaro tenha sido eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara
e, ao que eu saiba, continua presidente, porque eu busquei me informar e me disseram que as comissões deveriam ter renovado as suas direções no começo do ano, mas, devido à circunstância atual, não houve essa renovação. Ora, isso é um autêntico escândalo, né? Como é possível que um homem que assintosamente toma as posições que ele toma, e eu não preciso enumerar aqui, não tenha sido objeto nem de uma moção de censura. Ao contrário, continue como presidente da comissão. Quer dizer, isso, Celso e eu, não podemos fazer. Nós podemos fazer um documento. Agora, os deputados, que é a casa deles, como é que eles aceitam isso? Que esse homem represente como presidente da comissão a Câmara dos Deputados. E outra coisa que eu queria dizer, por isso que eu não quero dar um caráter tão teórico à minha intervenção, mas mais direcionado à praxis, né? O que é que se deve fazer? Eu acredito também que outro passo que se deve dar é que o Congresso tem que avocar a si o exame de certas iniciativas temerárias desse governo em política externa que não receberam nenhum tipo de debate. Por exemplo, por que nós colocamos no documento, logo no início, como a maior violação ao princípio de independência e de soberania nacional, o fato de que esse governo buscou e aceitou a posição de um dos principais aliados dos Estados Unidos fora da OTAN. Você sabe, essa expressão aqui foi considerada uma expressão inocente. Eu cheguei a ver até um editorial de um jornal, que até hoje eu não entendi por que fez isso, o Valor Econômico, que achava isso até positivo, alguma coisa como se fosse um título que o Brasil tivesse, um pentacampeonato, né? Aliado dos Estados Unidos. Ora, em relações internacionais, aliança ou aliado não é uma palavra inocente, não é a mesma coisa do que parceria, do que amizade, do que afinidade. Aliança em relações internacionais é sempre contra alguém, porque aliança normalmente é assinada em época de guerra ou prevenindo uma guerra. O Brasil, em 200 anos de vida independente, só teve 2 alianças. Uma que foi a Tríplice Aliança, na guerra contra o Paraguai, e a outra em 1942, com os Estados Unidos e os aliados na luta contra o nazifascismo. Nunca houve outra. É claro que me dirão que nós não assinamos um acordo formal de aliança, é verdade, mas nós assinamos já um acordo de cooperação militar com os militares americanos. Ora, esse acordo, evidentemente, vai produzir consequências. Rubens, 4 minutos. 4 minutos. Esse acordo vai produzir consequências, porque vocês não tenham dúvida, uma aliança significa que nós compramos a agenda de segurança americana, sem ter nenhum interesse nacional nisso. O Brasil não é ameaçado pela China, não é ameaçado pela Rússia, não é ameaçado pelo Irã. Ao contrário, o Brasil tem relações amistosas, frutíferas com todos esses países. Esses 3 países ocupam as posições privilegiadas na agenda dos adversários americanos. Por que o Brasil vai comprar essas inimizades? Amanhã, se os americanos se empenharem numa guerra com o Irã, vocês não tenham dúvida que eles vão cobrar do Brasil, ainda que o Brasil não responda com o envio de tropas, eles vão cobrar. Na primeira guerra do Golfo, contra o Iraque, quando invadiu o Kuwait, o presidente Bush, pai, cobrou do Brasil. O Brasil não aceitou mandar tropas, porque naquela época tinha 300 operários da Mendes Júnior, que eram reféns do regime do Saddam Hussein, mas isso mudou o tom. O presidente Bush, que escrevia ao Collor cartas em que ele dizia Dear Fernando, a partir daí passou a escrever Mr. President. Eram cartas secas. A Argentina mandou 2 navios de guerra ao Golfo. Então, não tenham dúvida,
E é isso que eu queria deixar, viu? Eu ocupei todo o meu espaço para isso. O Congresso precisa fazer um debate sobre isso. Não houve nenhum debate no Brasil. É crível isso. Alguma coisa dessa enormidade do Brasil se declarar aliado, assinar acordos, e ninguém debate isso. Então, é preciso que o Congresso, nas suas comissões de relações exteriores, de defesa nacional, preste atenção a isso. Porque, é claro, nós não podemos mudar o governo, nós não podemos mudar a política externa. Agora, a Constituição dá ao Congresso atribuições nessa matéria. Então, eu queria dizer isso, eu concordo inteiramente com o que o Celso disse. Não dá mais tempo para eu falar sobre a situação internacional, e eu apenas quero concluir dizendo que, disso tudo, eu espero que o mundo retire como lição a necessidade de reforçar a OMS, criando um verdadeiro sistema que hoje não existe para detectar as pandemias e combatê-las quando elas ainda estão no início, como um incêndio de floresta. No começo do incêndio é fácil de debelar, depois é tarde demais. Já tem gente com iniciativas nisso, a União Europeia, por exemplo, o Celso mesmo lembrou a moção do México. Então, essa é uma ideia que está no ar. O Brasil devia se engajar nela, porque seria um erro, eu vou terminar com isso sem entrar na análise, mas seria um erro fatal querer que a política mundial, depois da pandemia, seja uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Não tem cabimento fazer isso. Inclusive, a China não é a União Soviética da época do bipolarismo, ela não tem essas pretensões, ela tem objetivos mais limitados, e os grandes problemas, como lembra agora, dias atrás, num artigo no Wall Street Journal, o Richard Haass, que foi o presidente do Conselho de Foreign Relations, ele diz muito bem, as ameaças aos Estados Unidos nos anos futuros não virão da China, virão de problemas que são todos transnacionais, pandemia, aquecimento global, terrorismo, problema de como lidar com os refugiados, questão de proliferação de armas e destruição de massa. E esses problemas, por natureza, só se enfrentam de uma maneira global, com cooperação internacional. Muito obrigado. Rubens, muito obrigado. Uma intervenção bastante importante para a nossa reflexão. Ou seja, são questões que me parecem muito candentes, sobretudo essa questão relativa ao Congresso Nacional. Eu passaria agora a palavra ao Luiz Fernandes, que conseguiu estar entre nós aqui nesse debate. No início houve alguns problemas. Portanto, Luiz, você com a palavra, por favor. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite para participar desse debate, pedir desculpas pelas dificuldades que eu tive de acesso, mas não sei se a internet está sobrecarregada, porque está todo mundo participando de videoconferências, e o fato é que saiu do ar a minha internet e consegui entrar só com atraso. Felizmente, ainda peguei, acho que, boa parte da apresentação do Celso Amorim. E eu queria, em primeiro lugar, manifestar a minha satisfação de poder compartilhar essa mesa com o Celso e com o Rubens Recupero. O Celso, já participei de algumas mesas com ele, né? E tivemos a oportunidade de conviver no governo, na época que o Celso era chanceler. Eu era o secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, depois presidente da FINEP. Nós até desenvolvemos várias atividades em conjunto, os dois ministérios, e depois disso participei em várias oportunidades de debate, mas com o Rubens Recupero, a primeira vez eu me sinto honrado, né, por poder compartilhar a mesa aqui com ambos, né? E eu queria, de início, aproveitar para expressar minha solidariedade a ambos, porque eu sei que eles têm sido alvo de ataques muito duros nos tempos mais recentes, em particular depois da publicação daquele texto, que já foi comentado aqui por todos que me antecederam, e eu entendo que isso é inaceitável, né? Porque acho que nós devemos cultivar o diálogo, o pluralismo, a aceitação da divergência de opiniões e o debate franco
de diferença de opiniões. Eu acho que isso é uma conquista da civilização que nós não devemos abrir mão. E, portanto, expresso aqui minha solidariedade a ambos. Evidentemente, aqui nós temos um tempo muito limitado, exíguo, né? Então, eu acho que eu vou tentar tratar as questões de forma bem direta e objetiva, em torno de algumas ideias-força. Talvez expressar as ideias-força, porque elas, concatenadas, elas estruturam um argumento sobre a temática, né? Como já foi mencionado antes, há muita incerteza ainda sobre a evolução da pandemia, seus desdobramentos e suas consequências. No entanto, eu arrisco aqui uma avaliação, né? Não sei se chega a ser uma afirmação plena de certeza, mas eu acho que é razoavelmente seguro afirmar que a pandemia acelerará e intensificará uma profunda transição que está em curso na ordem mundial há pelo menos 2 décadas. E eu acho que arrisco dizer que isso é quase certo, né? Que essa intensificação se dará. E já que o Celso citou o Joseph Nye, deixa eu citar aqui um assessor de um governo republicano, disse o assessor do governo democrata, que é o Kissinger, na definição de ordem mundial, né? Que define, acho que essa é uma boa definição, a ordem mundial como uma configuração relativamente estável e persistente de relações de poder no sistema internacional. Então, se nós pensarmos o que está acontecendo no mundo nas 2 últimas décadas e como a pandemia impacta sobre essa evolução, eu acho que é bem seguro poder afirmar que nós não estamos vivendo, nos tempos recentes, nem muita estabilidade, nem continuidade no sistema internacional do ponto de vista das relações de poder e de força, né? Eu diria que, pelo contrário, nós estamos vivendo uma profunda transição estrutural na ordem mundial. Com a erosão do poder relativo das potências que dominaram esse sistema no século passado, no século XX, e com a ascensão de polos mais dinâmicos em países que ocupavam a antiga semiperiferia ou periferia do sistema. Acho que isso é o que eu, pelo menos, sintetizo dessa maneira. Eu tentei entrar antes da internet cair, querendo saber se eu poderia apresentar só uma figura aqui para ilustrar o argumento. Infelizmente, como entrei tarde, não deu para incluir. Mas a figura que eu queria incluir é uma figura que compara a evolução. 92 acho que é importante, porque é o ano posterior ao colapso da União Soviética e dissolução do bloco soviético. E 2019, participação relativa dos países no PIB mundial, medido por poder de paridade de compra, que anula distorções geradas por flutuações cambiais. Então, se tivesse na tela, ilustraria mais, mas deixa eu só dar alguns indicadores, né? Participação relativa dos Estados Unidos no período caiu de 19% para 15%. Da Europa, de 23% para 14%. O que não quer dizer, como o Celso já disse, que não passa... Europa Ocidental, que eu estou dizendo aqui, não estou incluindo Europa Central e do Leste. Europa Ocidental, né? Não posso haver uma recuperação, mas é esse o quadro. E a China passou de 13,5% para 19,3%. Sondagem do Fundo Monetário Internacional, medindo participação relativa no PIB mundial por poder de paridade de compra, o que representa, em pouco mais de 2 décadas, um aumento de 4 vezes, mais do que 4 vezes, na participação relativa no PIB mundial. Então, é uma mudança muito significativa e uma reconfiguração, de fato, de grande impacto estrutural que está em curso na ordem mundial. É claro que, como explicar isso, aí há várias maneiras de tentar interpretar, explicar. Eu destaco 2 chaves de interpretação possíveis, porque eu quero relacioná-las depois ao impacto da pandemia, né? Mas uma primeira, que remete à hipertrofia de atividades de natureza rentista nos países centrais, em função dos processos de financiarização e liberalização financeira, o que
diminuiu o dinamismo econômico desses países, porque cada vez mais o elemento de ganhos rentistas ganhou força nas economias centrais. E um segundo componente, que é com a velha formulação do Gershon, com vantagem do atraso, né? Que alguns países em desenvolvimento, aproveitando esse momento, enraizaram cadeias produtivas e alavancaram a inovação nacional com políticas adequadas a partir do enraizamento dessas cadeias produtivas, né? Eu acho que isso, em grande medida, está presente no modelo de desenvolvimento chinês, na chamada política de inovação endógena, né, que a China adotou, primeiro atraindo grandes investimentos e depois estruturando cadeias produtivas dentro da China a partir desses investimentos, mas com tecnologia própria, desenvolvimento de tecnologia própria, né? Então, acho que são dois fatores, no meu entender, que impactaram sobre essa transição que está em curso no sistema internacional. O meu ponto central aqui, no pouco tempo que nós temos para fazer a apresentação, e lidando com o tema da mesa, que é o Brasil na ordem mundial, meu ponto central é que me parece que o impacto da pandemia acelerará e intensificará essa tendência, que é uma tendência de transição estrutural. Por quê? Porque o que nós estamos vendo já, e mais uma vez o caso da China é exemplar, é que os países, sobretudo na Ásia, que preservaram capacidade de intervenção e regulação estatal maior nas suas sociedades e nas suas economias, estão conseguindo enfrentar e conter a evolução da pandemia de forma muito mais eficaz e eficiente do que a Europa, do que Estados Unidos e, infelizmente, do que a situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que o Brasil caminha para, em pouco tempo, talvez ser o segundo epicentro, né, de expansão da pandemia no mundo. Mas um ponto que eu queria chamar a atenção é que essa rapidez e eficácia na contenção da pandemia, ela se desdobra em seguida numa recuperação mais rápida da sua economia. Isso é o que nós já estamos vendo agora na China. Eu acho que esse ponto é um ponto importante, porque acho que há uma questão mal colocada no debate público aqui no Brasil, que é a contraposição entre a defesa da vida e a defesa da economia, como se houvesse uma contradição entre ambas. E eu diria que é ao contrário, né? Quanto mais nós salvamos vida, mais nós criamos condições para minimizar os impactos. Mas não sei se é a minha ou se é a dele, eu não estou vendo nada. Está congelado. O Luiz congelou a sua imagem. Congelou. Vamos dar prosseguimento, então. Infelizmente, nós não vamos ouvir o final da intervenção do Luiz. Então, eu vejo o seguinte: segundo o protocolo estabelecido, vocês teriam 3 minutos para a conclusão final. Eu já poderia dizer que dessas intervenções, das 3, muito ricas, muito importantes, o Celso levanta questões muito significativas, que eu acho que nessa parte final, me parece que seria importante levar em conta, no caso do que o Celso levanta, de que o Brasil, na situação atual, é um país que, com a sua política externa, dificilmente terá condições de enfrentar essa realidade geopolítica do mundo, e menos ainda a situação nossa interna. Ele diz que a China terá um papel importante na pós-pandemia, né? É importante essa avaliação dele, né? Mas eu acho que seria necessário essa relação também que o Brasil tem com a OMC, a Organização Mundial da Saúde, OMS, e acho que o Brasil podia dar grande contribuição nesse sentido, e o Brasil, exatamente na situação atual, se afasta disso, é o contrário.
Acho, portanto, questões muito importantes nesse momento. Quanto ao nosso Rubens Recupero, ele faz uma defesa importante do documento, que ele é signatário, o Celso também. Achei muito interessante essa questão de que o documento encarna a totalidade da essência da política externa, ou seja, capta essa essência da política externa. É um consenso dos princípios básicos da política externa brasileira. Por isso que eu considero que é um documento importante, é um documento que tem um papel muito grande na atualidade, chegou na hora certa. E essa importância que também ele levanta, dedica, que o Congresso Nacional tem a Constituição, onde tem os 10 princípios sobre a política externa. Talvez poucas das constituições no mundo tem isso. E é onde o Congresso Nacional pode se apoiar para fazer um grande enfrentamento sobre essa questão. Me parece importante essa ideia. O Luiz se dedicou mais à questão da geopolítica atual, ele é muito convicto de que vai haver uma mudança e que o papel da China vai crescer e que exatamente a pandemia vai agir no sentido de que a China possa ganhar, inclusive, rapidez no seu crescimento econômico e se transformar numa grande potência econômica. Então, ele diz isso, digamos assim, com muita convicção, apresentando números, etc., etc. Eu acho que agora, no final, me parece importante, tanto da parte do Rubens como do Celso, nós entrarmos mais na questão de como seria a nossa política externa. O que é que a gente deveria fazer como exemplo a alguns deputados no Congresso Nacional se bater em torno de algumas questões que são fundamentais na política externa atual, em defesa dessa política externa essencial, que é uma grande tradição, portanto, brasileira. Eu acho que aqui seria uma questão importante, ou seja, é exatamente ajudar, orientar a muitos deputados que estão interessados em exatamente fazer uma luta em torno de uma recriação na atualidade da nossa política externa. É isso que eu digo, eu passo a palavra agora para o Rubens e depois para o Celso. Por favor, Rubens. Muito obrigado, Renato. Eu penso que no final da intervenção do Celso, ele já havia traçado as linhas gerais do que deveria ser uma política externa não alienada por parte do Brasil. Ele lembrou, por exemplo, que um ponto fundamental seria começar pela América Latina, aproveitando o fato de que, tanto no México como na Argentina, nós temos 2 governos que hoje têm postura mais independente, mais afinada com as aspirações de justiça social. Aliás, eu me permito dizer aqui que não são apenas as nações asiáticas que tiveram êxito em conter a pandemia. O nosso país vizinho, a Argentina, que muitos brasileiros costumam olhar com um sentimento injustificado de superioridade, está nos dando aí lições, está ganhando do Brasil num nível de 7-1, eu direi de 10-0, porque o presidente Fernandes, já no dia 23 de março, decretou o lockdown, no início da chegada do vírus. Hoje, 2 meses depois, a Argentina tem um número de mortes que é menos de 1/10 do número de mortes, não do Brasil, de São Paulo, do estado de São Paulo. 1/10. E é um país com a mesma população de São Paulo. Portanto, vejam vocês a diferença que faz a qualidade da liderança, né? Então, como disse muito bem o Celso, nós deveríamos começar pela América Latina, depois ressuscitar os BRICS, né? Que está praticamente, é uma instituição que ainda existe, mas que perdeu o seu espírito, né?
teria que retomar o seu espírito e o Brasil teria que voltar ao seu papel de um país proativo no movimento dos países em desenvolvimento. Agora, para isso tudo, é preciso mudar radicalmente a política externa, abrir mão desse alinhamento com o governo Trump, abrir mão do ingresso na OCDE, que é um absurdo, porque o ingresso na OCDE deturpa completamente a identidade brasileira como país em desenvolvimento. Então, não é difícil traçar quais seriam as linhas gerais. Agora, eu acho que há um papel concreto, como eu estava lembrando, para o Congresso Nacional e para o Supremo. Por exemplo, o Supremo agora suspendeu aquela medida absurda de expulsão dos diplomatas venezuelanos e deu um prazo para que o governo explique por que adotou essa postura. O Celso e eu sabemos muito bem, como todo diplomata sabe, que só se retira todos os diplomatas e se expulsa os de outro país em véspera de guerra. Não há outra situação. Ninguém faz isso. Mesmo quando há rompimento de relação, se deixa sempre o núcleo. Ou se não se deixa o núcleo, se pede a algum país para proteger os próprios interesses. Eu acho realmente uma medida totalmente inexplicável, a não ser que o governo brasileiro, de uma maneira ou de outra, soubesse dessa operação Brancaleone, né, que tentaram desembarcar na Venezuela e imaginasse que aquilo iria provocar uma guerra civil e já retirou os funcionários. Mas, de qualquer forma, o Supremo atalhou isso. E nós podemos ter outros casos assim. É fácil de ver, né? Por exemplo, quando o Brasil vota nas Nações Unidas, aceitando as sanções unilaterais americanas contra a letra da Carta das Nações Unidas, tanto o embargo de Cuba como o embargo do Irã e de outros países, nós estamos violando duplamente a lei internacional e a Constituição. Então, é alguma coisa que se deve entrar com uma ação. A mesma coisa quando o Brasil, em Genebra, se recusa a votar uma resolução que condena a violação dos direitos humanos dos palestinos, ou quando adota posições contrárias aos povos originários. Então, eu acho que há um número grande de questões que a gente pode ver violam cada um daqueles princípios. E o importante é, em termos de praxis, de ver como isso se traduz numa ação possível no Congresso Nacional, no Congresso e no Supremo, porque nós temos partidos aí que já conseguiram coisas importantes no Supremo. Desculpe, já terminei. Não, mas pode terminar seu raciocínio, Rubens. Pode terminar o raciocínio. Pode terminar seu raciocínio. Não, o que eu disse, nós tivemos vários partidos que entraram com ações no Supremo e bloquearam absurdos, né? Então, é bom que os partidos façam isso e continuem nessa linha. Muito obrigado por sua intervenção, sua participação, muito nos ajudou, é uma contribuição significativa. Eu passo a palavra agora ao Celso. Por favor, Celso. Olha, eu estava achando muito interessante também a intervenção do Luiz, né, porque trazia, inclusive, alguns números importantes para se ver, quer dizer, só para talvez complementar o que ele não teve tempo de dizer, né, que a China já ultrapassou os Estados Unidos em poder com produto bruto, em poder de compra da população, e certamente passará também, não muito distantemente, em termos nominais. O que significa, obviamente, uma grande mudança. Quer dizer, eu não sei exatamente como se organizará a ordem mundial na saída dessa crise, que é a maior crise que o mundo está vivendo desde a Segunda Guerra Mundial, com características talvez até especiais, porque a Segunda Guerra Mundial teve alguns países que conseguiram ficar meio à margem, e aqui não tem ninguém à margem, todos estão participando. Mas, enfim, isso já mencionei um pouco, não vou elaborar muito mais sobre isso. Com relação à sua pergunta, eu acho que o Rubens e Cooper já, indicou, e um pouco eu tinha indicado inicialmente, de quais têm que ser as grandes linhas de uma política externa.
Agora, eu acho que, não, obviamente, nós não podemos especificar muito essa saída, como será o depois. Primeiro, porque a gente tem que chegar no depois, que é o mais importante. E segundo, porque, evidentemente, haverá diferenças. E aí nisso reside a riqueza da democracia. Eu acho que, digamos, se nós pensarmos, por exemplo, desde o início do período democrático, há vários aspectos que os governos trouxeram. O governo Sarney manteve uma prioridade latino-americana muito importante. Foi ele que começou a aproximação com a Argentina, né? Cuba. Com Cuba. Relação com Cuba, evidentemente. Direitos humanos, que era uma coisa que não estava na nossa pauta, óbvio, por motivos óbvios, durante a ditadura militar, passou a estar. O Collor mesmo deu uma contribuição importante em meio ambiente, indiscutivelmente isso. A gente pode ter críticas, mas, por exemplo, eu, como embaixador de Genebra, o Rubens deve ter vivido outras coisas, eu não sei se eu assinei ou mandei para o Brasil, porque eu não me lembro mais a formalidade qual era, mas nós aceitamos a resolução sobre trabalho indígena, feita pela Organização Internacional do Trabalho. Quer dizer, havia um respeito aos organismos internacionais, uma percepção de que os organismos internacionais, com todos os defeitos e limitações que possam ter, que nós não somos ingênuos, sabemos todos que há pressões, mas são eles o que melhor encarna os valores civilizatórios que foram sendo criados, né? Então, nós temos aqui uma total, esse governo tem uma total deturpação do conceito de soberania. Em vez de exercer soberania contra quem exerce pressão sobre nós, como seria os Estados Unidos, ou poderia eventualmente ser a China ou qualquer outro, mas no caso dos Estados Unidos, em vez de exercer soberania para isso, a gente exerce soberania se antepondo à norma internacional. Isso é uma coisa totalmente impensável, irracional. Eu vejo muito, eu não quero aqui fazer colocações pessoais, mas eu vejo a política externa hoje muito assim. Eu não sei se é a loucura a serviço do oportunismo ou o oportunismo a serviço da loucura, mas eu vejo as duas coisas imbricadas de uma maneira que não tem explicação. E, obviamente, tudo isso se agravou tremendamente, eu acho que para a percepção de uma grande parte da população, como você disse, essa nota dos 8 responsáveis por política externa surgiu, em grande parte, por causa do coronavírus, porque isso dramatizou. Quer dizer, o Brasil não só é um pária, não é só um país marginalizado. Vamos mais longe. O Brasil é hoje visto como uma ameaça para os seus vizinhos. Os paraguaios, que não têm nenhuma divergência ideológica com o atual governo brasileiro, estão fazendo valas para que as pessoas não possam atravessar na fronteira seca e fazendo controle na chamada ponte da amizade. Então, é o Paraguai. Não estou falando da Argentina. Você disser que a Argentina me dá na porque eles são de esquerda. Mas não, o Paraguai não é de esquerda. Ninguém tem isso. As pessoas estão protegendo a vida. Então, pegando um pouquinho esse gancho da vida e da democracia, que eu acho muito importante, né? Se fosse fazer uma grande coisa, eu diria uma frente pela vida, a democracia e o emprego. Só por o emprego aí para lembrar que nós estamos pensando também dos trabalhadores, das pessoas mais pobres no país. Mas, enfim, eu acho que isso exige ações como essas que o Rubens mencionou, não vou aprofundar, porque eu concordo totalmente com o que ele disse. Eu acho que o Congresso tem que tomar atitudes, acho que ações no Supremo, sim, são importantes, como essa da Venezuela. E vejam bem, só para completar um pouco o raciocínio do Rubens, eu acho, que mesmo que o Brasil, eu não sei se o Brasil estava apenas se preparando para uma guerra, mas eu acho que fazia parte da cortina de fumaça para intoxicar os venezuelanos. Porque, veja bem, foram 15 milhões de dólares oferecidos para o mercenário ou para qualquer um. Então, era uma indução para que houvesse... Enfim, obviamente, isso não foi inocente, apesar de louco, idiota, mas foi, como todas as loucuras atuais, elas foram feitas com método, né? Como dizia o Polônios a respeito do Hamlet, porque o Hamlet era um personagem mais simpático do que o atual ministro das Relações Exteriores. Mas, enfim, então, então, em Argentina, eu concordo com tudo que eu disse. Eu só queria fazer um comentário final, porque eu fui ministro das Relações Exteriores e ministro da Defesa. Eu sempre procurei, porque eu tenho muito respeito pelas Forças Armadas no Brasil. Não só porque a gente precisa delas, o que é óbvio, isso está muito bem expresso na Estratégia Nacional de Defesa, em documentos recentes, que os militares aceitaram, inclusive citavam quando lá queriam ir nos programas do submarino de propulsão nuclear, no caça, o fato de a gente ter escolhido o caça de um país que não é da OTAN, justamente, que é a Suécia, uma série de coisas importantes que ocorreram na área da defesa, e a retomada de produção na área industrial de defesa, etc. Então, eu aprendi. Agora, eu fico muito chocado com a situação atual, sinceramente, porque uma coisa, no início do governo, se dizia, não é um governo militar, é um governo com militares, mesmo assim era militar à beça, mas de qualquer maneira não se pode dizer que eles é que instalaram, eles contribuíram, mas não pode dizer que foi. Mas a partir do momento que você tem o chefe da Casa Civil, um general que não era só um general da ativa, ele era um general
chefe do Estado-Maior do Exército. Então, passa a haver uma ligação orgânica. É uma ligação orgânica. E o que eu fico muito temeroso... É óbvio que eu não quero que os militares deem golpe contra o Bolsonaro, acho que não é, não, eu não falo em golpe. Agora, eu acho que eles deviam sair do governo. Porque isso seria o sinal, porque eles estão criando uma nódoa para o longo prazo. E eles que defendem a soberania têm que ver, porque eu sei que há visões estratégicas diferentes, aos que preferem uma aliança com os Estados Unidos, aos que preferem uma visão mais multipolar, isso é variado, mas não da forma que acontece. Outros governos tiveram aliança privilegiada com os Estados Unidos, digamos, melhor dizendo, parceria privilegiada com os Estados Unidos, mas nunca dessa forma, nunca com essa subserviência, nunca com ações que, obviamente, são contra os interesses brasileiros, inclusive de forças que apoiaram esse governo com o agronegócio. As pessoas mais lúcidas do agronegócio perceberam que essa atitude em relação à Amazônia, né, é desastrosa, como a atitude em relação à China e o coronavírus é desastrosa, né, para os interesses econômicos do Brasil, sem falar desses interesses mesmo de saúde do curto prazo, que a China poderia estar cooperando conosco. Então, eu acho que essa defesa da soberania é muito importante. E o Brasil está compuscando esse governo está manchando a soberania. E, olha, veja bem, eu quero aqui falar, não quero terminar com coisa pessimista, porque eu acho que a gente vai superar isso, mas vai dar muito trabalho, Rubens, para os jovens. Nós que nos solidarizamos com ele, vai dar muito trabalho, porque durante muito tempo as pessoas vão olhar um grande capital, além do soja que se exporta para a China, além dos bens industriais, é a credibilidade, a confiança. O Brasil, eu acompanhei vários governos, como o Rubens acompanhou, eu fui embaixador do Collor, fui embaixador do Itamar, fui promovido embaixador pelo governo Sarney, fui embaixador do Fernando Henrique, com muita honra, participei de coisas muito importantes na ONU e em Genebra, né? E fui ministro com mais honra ainda, mais prazer, digamos, do presidente Lula. O Brasil sempre foi respeitado. Quantas vezes, Rubens, você e eu ouvimos lá no GATT, no antigo GATT, já lá atrás, até no governo Collor, Sarney, quantas vezes nós ouvimos países africanos dizerem, não, eu não sei bem o que a gente faz, mas a gente olha para o Brasil e a Índia e aí segue aquela linha, né? A confiança que nós despertávamos. Então, os exemplos são inúmeros. Eu acho que agora é o contrário. E agora é o contrário, porque haverá um temor. Que país é esse? Que país é esse que elegeu esse governo e que tem apoio social, e que tem apoio... Porque tem, né? Então, eu acho, como eu tenho também um enorme apreço pelas Forças Armadas brasileiras, eu acho que como nós tínhamos um problema de natureza logística complicado, quem resolvia as Forças Armadas? Eu sou testemunha que a presidenta Dilma dizia, olha, vamos lá, vamos chamar o Exército, porque ninguém vai conseguir fazer isso direito. Ninguém vai resolver, as polícias não vão resolver suficientemente quem é que acompanha o Papa, como é que vai ser a Rio+20, enfim. Então, eu fico penalizado pela estima que eu tenho e que criei com várias personalidades, eu não vou mencioná-las, que pode prejudicá-las, mas com várias personalidades da área militar, fico penalizado em ver como eles se meteram numa arapuca, mas eles têm que sair dessa arapuca. Não é para dar golpe, não é para nada disso. É dizer, olha, você tem o seu governo, foi eleito, vai, você lida com o Congresso, você lida com o Supremo, não somos nós aqui, aparentemente, que estamos dirigindo num sentido ou no outro. Então, eu queria terminar com esse comentário, que se casa, ele não é excludente, pelo contrário, complementa o comentário que o Rubens fez sobre o Congresso e sobre o Supremo. Muito obrigado, Celso. Eu agradeço ao Rubens também, contribuições importantes, traz elementos significativos que ajudam a nossa compreensão. E quero agradecer também o Luiz, apesar de que a sua participação foi parcial, mas dá também uma contribuição significativa no terreno da geopolítica atual. A pandemia, a situação do aprofundamento dessa transição que pode ocorrer, etc., etc. Portanto, são contribuições muito importantes e acredito que dá uma grande ajuda na compreensão hoje da realidade da política externa brasileira e o que se passa no mundo. Muito obrigado mais uma vez. Eu queria dizer que a próxima mesa será em 16 de maio, no mesmo horário, às 14h30. A temática da mesa é Pandemia, Crise e Pacto Federativo, com os governadores Flávio Dino, do Maranhão, Rui Costa, da Bahia, Renato Casagrande, do Espírito Santo, e ainda tem a confirmar um quarto prefeito ou governador. Portanto, esperamos também a presença desses
desses governadores, que é importante para esse debate, sobretudo no terreno, hoje, da crise federativa do país, e pode dar uma grande ajuda, uma grande contribuição também para o nosso conhecimento. Muito obrigado e encerramos, portanto, a nossa mesa de debate por aqui. Obrigado a você, Renato, e as fundações. Obrigado.